Bom dia, então, sexto ano, nós estamos falando dos povos antigos do Brasil, não é, pessoal? E ontem a gente iniciou essa aula e, por exemplo, a gente começou a falar como o homem chegou a ocupar o continente americano. A gente usou aquela primeira teoria, né? Que é a ocupação humana do continente americano. Ela aconteceu lá pelo Estreito de Bering, durante o último período da glaciação do planeta. A gente estudou também sobre essa ocupação. A gente viu também que tem uma outra posição de uma arqueóloga chamada Nied Guidon. E a Nied Guidon, ela chega a dizer que o homem ocupou a América num período ainda mais antigo, né? Em 40.000 antes de Cristo. E ela fala isso por causa dos estudos arqueológicos, né? Que ela fez no Piauí, lá no Boqueirão da Pedra Furada. E por esses estudos arqueológicos, a Nied Guidon encontrou fósseis muito antigos. Encontrou fósseis muito antigos. Então, pessoal, a gente começou a discutir isso, né? E falamos também dos povos tapajós, como que viveram os tapajós. A gente viu que esse povo, esses indígenas, eram indígenas brasileiros, não é? Que praticavam a agricultura, e além de praticar a agricultura, eles já desenvolviam um intenso comércio de produtos artesanais, animais domesticados, né? Um povo, então, extremamente organizado, a cultura tapajós, lá de Santarém, né? Esse povo viveu por volta de 2000 a.C. e 1000 a.C. Hoje nós vamos falar, pessoal, dos Aruac e da cultura marajoara, né? O Aruac é um povo indígena que viveu no Brasil por volta de 400 a 1400 depois de Cristo. Veja bem, é um povo que vivia ali naquela região do Pará, né? Na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó, ela fica no estado do Pará, é a maior ilha fluvial do planeta. Pessoal, o que é uma ilha fluvial? É uma ilha que em volta, ao invés de você ter mar, você tem água de rio, né? Então é uma ilha fluvial, ok? E essa ilha passou a ser ocupada por volta de 1500 a.C. Os povos que habitavam ali eram povos que praticavam agricultura, né? Entre os quais um importante povo, o Aruac, ok? Que eles são ali procedentes certamente daquela região da Venezuela e do Brasil. Bom, era uma sociedade então de agricultores e eles eram também, pessoal, habilidosos ceramistas. Eles faziam cerâmicas, faziam vasos de cerâmica, faziam urnas de cerâmica para a pessoa ali quando falecia, né? Quando o caixão. Então, o povo era um povo da Ilha do Marajó. Eles construíam suas moradias em aterros artificiais. Eles faziam aterro, então colocavam terra, e esses aterros chegavam a ter 200 metros de altura. Por quê? Quando o rio enchesse, o rio transbordasse, não chegasse a inundar as suas casas. Então eles faziam casas em cima dos aterros. E esse procedimento que eles faziam era chamada de tesos, os tesos, cujo objetivo, claro, era assegurar a proteção contra as constantes cheias do rio Amazônico, né, gente? O maior rio do mundo, o maior rio do planeta Terra. Então, essas casas eram construídas pelo menos a 200 metros de altura. Gente, veja bem, 200 metros de altura. Já imaginou o tamanho disso? 200 metros de altura? Eu estou aqui no quarto andar do prédio, né? Aqui deve ter uns 12 metros de altura e é considerado alto. 12 metros de altura. Você imagina você morar a 200 metros de altura. Então, quer dizer, é sinal que o rio enchia para valer, né?
as cheias eram terríveis e eles ficavam a uma altura segura, a uma altura tranquila, mais ou menos aí a 200 metros de altura. Então, e faziam isso, né, com terra, com aterro, terra em cima de terra. Você imagina fazer uma altura dessa, de aterro. Não é uma coisa fácil, não, né? Bom, no período do seu apogeu, né, nós estamos estudando aí os Aruac, ele chegou a abrigar uma população, gente, de 100 mil habitantes. Então a tribo deles chegou a ter aí 100 mil habitantes. Realmente a questão mais famosa dos Aruaras era a questão da produção da cerâmica deles, né? Eles faziam potes, faziam vasos, faziam estatuetas, né? Faziam urnas funerárias de cerâmica, faziam essa cerâmica toda estilizada, com desenhos, com técnicas, desenhavam animais nas cerâmicas, por exemplo, lagartos, serpentes, escorpiões, tartarugas, jacaré, né? Faziam uma série de coisas envolvendo a questão da arte, né? Que é muito importante. Meus amigos, nós temos também outros povos agrícolas no Alto Xingu, aqui no Brasil. O Alto Xingu, ele fica ali na região do Mato Grosso, né? Então aquela região é cortada pelo famoso Rio Xingu, um grande rio, né? E ali também foi ocupada por povos que praticavam agricultura naquele momento. E eles se organizaram em 19 grandes aldeias. Olha que interessante. Era como se fosse um povo só, em diferentes aldeias, só que eles eram interligados. Cada estrada levava um povo. Só que no meio dele, você vai encontrar, eles tinham uma praça central. No desenho aí, pessoal, na página 48 do livro, vai mostrar para vocês. Essa praça tem algumas ocas em volta, né? Aí na página 48 mostra isso. E vai mostrar várias estradas. Cada estrada dessa levava para uma tribo. E de vez em quando, todas essas tribos vinham e essas tribos se encontravam... Ok. E essas tribos se encontravam, então, na Praça Central. Olha que interessante aí. Eu falei isso, na página 48 do livro. Vai mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha que legal. Tem várias estradas, né? E cada estrada dessa levava para uma tribo. E de repente essas tribos todos se encontravam nessa região aí, ó, clarona do desenho, tá vendo? Essa região clarona aí, que é a Praça Central. Olha que interessante. Então, eles encontravam aí, faziam suas festas, suas comemorações, as suas reuniões, né? Interessante aí observar isso. Né? Então vejam bem, essas praças centrais que unia então as respectivas aldeias. A população, gente, era uma população até menor, né? Essa população do povo aí do Alto Xingu, ela girava em torno de 3 a 5 mil pessoas. Eram favorecidas pela qualidade do solo da região, aí a chamada terra preta, né? Que é uma terra muito rica para a agricultura. Ok? Vou dar uma pausa aqui, pessoal.